vereador Rafael Aloysio de Freitas para as suas perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, meu companheiro vereador Tony, que está conduzindo essa audiência pública, e a todos os integrantes aqui da mesa. Eu vou tentar ser objetivo, visto que temos daqui a pouco uma segunda audiência pública aqui com a Secretaria de Cultura. Então, vou tomar a liberdade aqui, vereador, de fazer já algumas colocações de uma forma direta, para que depois tenha os comentários do secretário. O secretário falou agora sobre o cuidado que precisa ter com as pessoas. Então, já vai aqui uma dica. O atendimento à população nos postos da SMTR, que ficam localizados nas regiões administrativas, não tem estrutura, e as pessoas que vão lá aos postos são muito maltratadas. Não tem banco, não tem cadeira, não tem ar-condicionado, e fica uma confusão, o lugar às vezes quente, pequeno, e essas pessoas que buscam esse atendimento, a grande maioria delas saem de lá muito insatisfeitas por conta desses problemas. Então fica aqui a dica para melhorar a estrutura do atendimento à população nesses postos. Segundo ponto, os processos os processos administrativos da Secretaria precisam ter mais celeridade para que sejam resolvidos, seja para que sejam deferidos ou indeferidos. Hoje em dia as pessoas têm uma demora muito grande para ter a resposta do que se é pedido. E isso precisa mudar também. Já estamos entrando no 5º mês de governo e continua com a mesma lentidão. Com relação à racionalização, desde o início do governo também se falou que o que foi feito no ano passado seria revisto. Então, a minha pergunta é, quando efetivamente essa volta ao que era vai ser completa, se dará por completo? Por exemplo, aí de uma forma bem prática e pontual. No Grajaú, você teve ali você acabou com a linha que era o Fresquinho, a linha 2203 de Grajaú Castelo. Em Vila Isabel, você teve ou a desativação ou a alteração do itinerário das linhas 157, 438, 433. No Catumbi tinha 401, 410, que uma acabou e a outra mudou também o itinerário. Maria da Graça acabou com as linhas 661, 662. Então, você tem essas mudanças que aconteceram e que desde o início do ano a gente se fala que isso vai ser revisto e retomado. Eu queria saber o prazo que vai ter para realmente isso voltar ao normal e se já há esse novo estudo para uma nova alteração aí desses itinerários das linhas. A outra pergunta, vocês admitem rever alguns BRS, algum desses corredores BRS? Eu acho que foi um projeto muito importante para a circulação, né, de grande fluxo, do transporte de capacidade maior, muito importante para aquelas pessoas que realmente se utilizam dos ônibus, mas acho que tem que respeitar a característica de alguns bairros. Copacabana é diferente de Botafogo, que é diferente de Campo Grande, que é diferente de Vila Isabel. Em Vila Isabel, por exemplo, tem 2 BRS que têm complicações. Um na Teodoro da Silva e o outro na 28 de setembro. Na Teodoro da Silva, você fica com o corredor praticamente vazio, né? Existia uma solicitação para que pudesse avaliar o impacto que teria se voltasse, se colocasse o BRS em apenas uma pista e não em 2, como é hoje. Queria que vocês pudessem avaliar essa situação. E na 28 de setembro é um bulevar, não é uma via de uma via expressa, vamos dizer assim. Então, antes do BRS, você tinha os ônibus que entravam tanto pela pista da direita quanto pela pista da esquerda. Com a implantação do BRS, todos os ônibus foram obrigados a entrarem pela pista da direita da 28 de setembro. E gerou um desconforto muito grande com o comércio, com as pessoas, com o transeunte. Então, minha pergunta aqui é possível rever para que mesmo com o BRS implantado na 28, os ônibus possam ir pela pista da esquerda, alguns ônibus, algumas linhas que já se utilizavam da pista da esquerda, ou então até rever o sistema de BRS na 28 como um todo, porque mesmo sem um corredor, já funcionava de forma parecida com o que é hoje, e você não perderia os estacionamentos dos carros ali, e acredito que não teria um impacto muito grande no fluxo de veículos, mesmo nos horários de rush.
Outra pergunta, qual a posição da Secretaria com relação ao parquímetro? Muito se falou também sobre a implantação do sistema eletrônico de estacionamento da cidade. É importante, acho que pode ser válido em algumas situações, mas, por outro lado, também se pensar nos guardadores que têm ali o seu trabalho, o seu emprego, e como vai ser feito isso? Qual a posição da Secretaria em relação ao parquímetro e aos guardadores de carro, de veículos? E, por último, acho que a parte de sinalização horizontal tem que ficar completamente com a Sete Rio. A Sete Rio hoje faz o planejamento, faz os desenhos dos projetos, aí tem que ser encaminhado para a Secretaria de Conservação efetivamente executar o serviço de implantação. E isso atrasa muito, às vezes é feito de forma errada, diferente do que foi projetado ou desenhado pelos técnicos da Sete Rio. Então, acho que a melhor opção seria que o contrato inteiro ficasse dentro da Sete Rio, para que fizesse o planejamento e a execução do serviço. Eu acho que seria muito mais válido e mais vantajoso para a população e teria um serviço de melhor qualidade. Então, presidente, são essas as minhas colocações para a Secretaria de Transporte. Os microfones estão abertos tanto para o secretário quanto para a sua assessoria ter a liberdade de responder aos questionamentos. Foram muitas perguntas numa só, então eu vou tentar dividir um pouco, iniciando pela questão da racionalização. Nós acabamos em abril de fazer a primeira fase do diagnóstico da racionalização, da revisão da racionalização. E estamos recebendo uma série de pedidos da população, também dos vereadores, para rever certas linhas, voltar algumas. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque são muitas. E nós estamos já conduzindo os primeiros testes. Isso vocês vão ver em breve. Essa resposta já está na rua e não vou entrar no mérito específico de cada linha, mas, enfim, a questão é que algumas linhas a volta de algumas linhas está sendo repensada, não da maneira original, porque a cidade mudou, a estrutura da cidade mudou. Rio de Janeiro hoje tem um outro centro. Anteriormente, a maioria dos ônibus em que está sendo reclamado pela população passavam pela Avenida Rio Branco. Hoje a Avenida Rio Branco está fechada, não pode mais. Então, nós estamos fazendo ajustes e adequações no sentido de encontrar soluções mediadas. Isso em relação à racionalização. Em relação ao parquímetro, não há estudo disso ainda, nesse momento, sobre essa questão, na Secretaria. Em relação ao BRT, ao BRS, nós estamos revendo, e será um dos programas a ser feito esse ano, mas ainda não temos nenhuma resposta a dar nesse sentido. E eu gostaria de chamar o Marcos Tonhose para falar um pouco também sobre o BRT, que é coordenador técnico de gestão da operação da Secretaria. Ele vai poder dar maiores esclarecimentos sobre essas questões. E também dizer que, em breve, nós vamos estar retomando essa questão da racionalização, que é a prioridade hoje do nosso trabalho. Bom dia, Marcos Tonhose, da Secretaria Municipal de Transporte. Vou tentar dar um rápido panorama sobre BRS e BRT. Em primeiro lugar, sobre BRS, que são as faixas prioritárias do lado direito da via, que permitem, inclusive, o giro à direita dos carros para acessar os quarteirões e também acessar as garagens, acessar o comércio lindeiro. Assim, teria que ser mais avançado esse estudo, porque, assim, se a gente mexer na racionalização dos ônibus e restabelecer itinerários de linhas que passavam pelo BRS, naturalmente corredores, como por exemplo Vila Isabel, que foi citado aqui, várias linhas de Vila Isabel, região do Grajaú, Andaraí, você volta a dar mais carga nesses corredores com ônibus. Então, por exemplo, BRS da Teodoro da Silva, você tem seletivação de até 6 paradas de linhas. Se a gente colocar mais linhas parando nesse BRS, ele vai ficar mais sobrecarregado. Então, assim, não seria cabível nesse momento, sem finalizar um estudo de engenharia de transporte, e não apenas engenharia de tráfego, você simplesmente remover uma faixa que você poderia gerar um engarrafamento de ônibus na via. Sabe que o BRS ele deu uma prioridade que praticamente ele elevou a velocidade dos ônibus em até 20% do que era antigamente. Historicamente,
teve corredores que chegaram até um aumento de 30% de velocidade, e isso dá mais eficiência para o sistema de ônibus. Com relação ao BRT, nobre vereador, a gente está acompanhando que é uma meta da Secretaria de Transporte que os corredores de BRT reduzam a superlotação nos horários de pico, e para isso está sendo desenvolvido estudo também para poder dar mais qualidade para os usuários. Ainda mais que essa rede BRT está em profunda transformação na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo com as integrações que ele permitiu, com trem, com metrô no Jardim Oceânico. Nós só vamos pedir só mais um pouquinho de celeridade sobre as respostas, por conta da próxima audiência pública, que já começa daqui a mais alguns minutos. Eu acho que só faltou falar sobre a celeridade dos processos, dos não é isso, processos, vereador Luiz? a celeridade dos processos que precisam ser revistos, a estrutura do atendimento à população nos postos da Secretaria, dentro das RAs, com relação ao BRS e esses outros pontos que são mais específicos dos bairros, eu quero pelo menos ter oportunidade de conversar sobre isso, que eu tentei marcar algumas vezes lá para conversar e não consegui até hoje. Então, acho que poderia facilitar a gente conversar mais sobre isso, mas não consegui marcar. Acho que fica aqui o registro. Desculpa, nobre vereador, mas nós temos recebido muitos vereadores. Pode ser que tenha dado algum problema de agenda com o senhor, mas a gente está conversando e está disponível a tratar desse assunto mais objetivamente. Agradeço. Obrigado.